Sejam muito bem-vindos, meu nome é André Rosic, eu sou o CEO da Massa Capilar, médico, especialista em transplante capilar. E primeiramente, se você gosta de transplante capilar, já segue o nosso canal, deixa o seu like aí. E hoje nós vamos falar sobre o transplante capilar em si, como funciona, quais são as principais dúvidas, características, diferenças de técnicas. Então, se é do seu interesse aprender mais sobre o transplante capilar e você está pensando no seu, segue até o final, que você vai se surpreender. Então vamos começar falando do que é... E o que é esse negócio de FUI? FUI é uma sigla que significa Follicular Unit Extraction. Então, extração única folicular. É uma nova técnica do transplante capilar, que foi a última técnica inventada. A técnica onde, em vez de tirar toda uma faixa de couro cabeludo e cortar ela em vários pedacinhos e implantar e deixar o couro cabeludo com aspecto de cabelo de boneca, né? Vários cabelos saindo do mesmo raminho, como se fosse cebolinhas, plantação de cebolinha, a técnica FUI faz com que você consiga folículos únicos e isso traz muito mais naturalidade e expande o tamanho da área doadora, porque você não precisa mais tirar um pedaço do couro cabeludo, não, você pode tirar só o folículo e consegue tirar o folículo de vários lugares, inclusive da barba, do peito, da região pubiana, da axila, até dos braços e das pernas a gente consegue tirar por conta da técnica FUI. Essa técnica ela foi inventada nos Estados Unidos e ela se popularizou muito na Turquia, porque na Turquia a parte de regulamentação é um pouco mais branda, digamos assim. Então a gente vê muitos casos em que uma mesma clínica que só tem um único médico faz 10 transplantes ao mesmo tempo. Coisas que a gente não deveria acontecer, né? Que não é um procedimento cirúrgico. A gente acaba vendo isso um pouco lá na Turquia. E até alguns lugares no Brasil a gente suspeita que isso possa acontecer. Graças a Deus aqui na Massa Capilar a gente não vê isso. É realmente o médico por paciente, o médico e a sua equipe cuidando do paciente ali. Afinal, é um procedimento cirúrgico. Voltando um pouquinho mais lá para a técnica FUI. Um dos motivos que ela se popularizou lá na Turquia é porque a mão de obra lá é muito barata. Então, acaba que um transplante na Turquia hoje é em torno de $1.000 a $1.500. Logo, o pessoal da Europa, que é muito próximo da Turquia, pegava um voo e operava na Turquia. Era o pessoal que tinha um pouco mais de dinheiro. E aí foi popularizando cada vez mais o transplante na Turquia e crescendo cada vez mais. Mas hoje em dia, se a gente for levar em consideração o preço em si e a qualidade do transplante, você operar na Turquia acaba sendo mais caro, até porque lá você não vai ter acompanhamento do seu médico. E a gente sabe que a calvície é algo crônica, então você vai continuar com a calvície a longo prazo, apesar de ter feito o transplante. O transplante não cura a calvície, ele cobre a região que já foi afetada e que os fios já caíram, tá? Mas voltando à técnica FUI, vamos agora aprofundar um pouquinho em como é a técnica cirúrgica FUI. O procedimento FUI funciona da seguinte maneira. A gente tem um extrator, que é basicamente como se fosse uma lapiseira motorizada, que o punchzinho, que é o extrator, a gente coloca na ponta, como se fosse a pontinha da lapiseira. E essa pontinha fica rodando continuamente. É feito toda a anestesia no couro cabeludo e após a anestesia, a gente vai com essa canetinha e com uma lupa, olhando folículo por folículo e extraindo folículo por folículo dentro do couro cabeludo. A gente precisa ficar muito atento, porque se você entrar na angulação errada, você corta o folículo e pode ser que você mate o folículo. Se você for fundo demais, aumenta o sangramento e pode ser que, por conta do aumento do sangramento, a cirurgia se prolongue, você não consiga o volume de folículos que você precisa. Então, é um mundo de detalhes o transplante capilar, principalmente a técnica FUI, que é uma técnica que exige muita habilidade para que você consiga um ótimo resultado, ok? Então, primeiro de tudo, a gente prepara a área doadora fazendo o processo anestésico e a intumescência para deixar o couro cabeludo com o mínimo de sangramento possível, o couro cabeludo um pouquinho mais enrijecido por conta do líquido que a gente coloca no couro cabeludo e para que quando a gente for com a lapiseirazinha motorizada, que é o extrator, extraindo folículo por folículo, a pele não deforme muito, né? A nossa pele hoje ela é muito deformável, mas quando fica inchada, ela é pouco deformável. Então a gente provoca isso
para diminuir o sangramento, para anestesiar e para fazer com que a gente consiga o folículo e quando a gente for tirar ele, ele não se movimente dentro do couro cabeludo e a gente consiga extrair ele bonitinho, perfeito, para poder reimplantar depois. Esse é o primeiro passo. Depois a gente vai extraindo um por um, é artesanal, tá? E aí por que muitos lugares têm preços diferentes um do outro? Porque depende da experiência do médico da equipe. Um médico uma equipe experiente consegue 3.000, 4.000, 5.000 folículos em um transplante. Agora, um médico e uma equipe que não tem tanta experiência vai conseguir entre 1.000, 2.000, no máximo 2.500 folículos em um transplante aí, em torno de 10 horas de cirurgia. Então, faz muita diferença a experiência da equipe. Por isso, tem médicos que cobram muito mais barato, 8, 9 mil reais para fazer um transplante capilar, preços absurdos. E tem médicos que cobram 40, 50, 60 mil reais, porque a experiência do médico e da equipe faz muita diferença no transplante capilar. É diferente de comprar um carro. Você sabe que se eu estou comprando uma Dodge Ram, a Dodge Ram naquela configuração vai ser a mesma Dodge Ram naquela configuração, independente de onde eu comprar. Agora o procedimento cirúrgico, ele depende da mão do cirurgião, tá? Então isso influencia bastante. O terceiro passo, depois que a gente extraiu, a extração é simplesmente o processo de descolamento do folículo do couro cabeludo. Mas quando a gente descola, ele ainda fica lá dentro do couro cabeludo. Então a gente precisa ir com uma pinçazinha e coletar ele dentro do couro cabeludo, tá? A gente coleta, separa, qualifica esses folículos para ver se os folículos estão todos íntegros, se ele tem todas as partes, se ele tem o cap, se ele tem o bulge, se ele tem o bulbo, se ele está íntegro, que são as partes do folículo. E ele estando íntegro, a gente consegue reintroduzir ele na parte da implantação, que é o último processo do transplante capilar. E a implantação ela é igual, independente se é a técnica FUI ou técnica FUT. E aí na implantação em si, a gente tem várias outras técnicas que vão estar nos próximos vídeos para você, mas você só vai conseguir ver se você estiver seguindo o canal. Então se você não seguiu ainda, clica lá em seguir e já deixa o seu like. E aí, quais são as vantagens da gente escolher a técnica FUI em si, né? Desse transplante, que é essa nova técnica que se popularizou aí pelo mundo? As vantagens são, a gente consegue muito mais naturalidade, porque implanta folículo por folículo, diferente da técnica anterior que implantava um conjunto de até 3 folículos. Então a técnica anterior ficava com aspecto de cabelo de boneca, aspecto de plantação de cebolinha. A nossa técnica, que é a técnica FUI, ela não deixa esse aspecto. Ela faz com que cada buraquinho tenha um folículo único e aí esse folículo pode ter 1, 2, 3, 4, até 7 fios, mas é um único folículo por buraquinho, ok? Outra vantagem incrível é que a gente tem uma recuperação muito mais rápida. Na técnica FUT, a gente tem que tirar uma faixa do couro cabeludo, tem que passar fio, costurar o couro cabeludo, a gente chama de suturar. Então temos que suturar o couro cabeludo. Esse processo é doloroso, demora, pode ser que o fio solte, pode ser que fique repuxando e doendo. Na técnica FUT, isso acontece, mas na técnica FUI é maravilhoso, porque a gente não tem nada de fio, de sutura, de corte, é só retirar aquele folículo. Em questão de 5 a 7 dias, o buraquinho de onde a gente tirou o folículo já fechou, já formou uma cicatrizinha ali e pronto, não tem mais o que preocupar. Inclusive, o folículo que a gente remove, ele não volta a nascer no lugar onde a gente tirou. Então é diferente de puxar só um fio e nascer outro fio no lugar. A gente puxa o órgão que gera o fio. Então, por exemplo, quando você tira um rim, não nasce outro rim no lugar. Da mesma forma, quando a gente tira um folículo, não nasce outro folículo no lugar. São órgãos, óbvio que de tamanho diferente, com função diferente, mas são tudo órgãos, ok? Então, enquanto que a técnica FUT, a gente tem que tirar uma faixa de couro cabeludo e está limitada a 2.500 folículos, de acordo com os livros, na técnica FUI, que é a nossa técnica, a gente consegue tirar 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 folículos, porque não existe limitação de área doadora. O que vai limitar é a quantidade de folículos que você, paciente, tem, e não a técnica em si. Então, por exemplo, eu consigo tirar folículos da barba, que eu fiz no meu próprio transplante, do peito, do abdômen, região pubiana, axilas, braço, perna. Então, onde tiver folículos, a gente consegue tirar. Óbvio que existem níveis de aproveitamento diferentes de cada lugar. O melhor aproveitamento é sempre do couro cabeludo. Mas a gente consegue expandir a área doadora. Então não é limitado a 2.500 folículos. A gente consegue 4, 5, 6 mil folículos tranquilamente, desde que você tenha isso para poder doar.
Então, essas são as maiores vantagens. Mas também tem desvantagens. As desvantagens são: o tempo de cirurgia acaba sendo muito mais longo. Enquanto que a técnica anterior durava 6 horas, hoje a nossa técnica FUI, ela dura 8, 10, até 12 horas de cirurgia, quando a gente tem que tirar da barba, do peito e expandir a área doadora. Então essa é uma das desvantagens, o tempo acaba sendo mais longo. Então a gente fala para o paciente separar o dia para a cirurgia. Ele vai chegar em torno de 6, 7 da manhã e ele vai sair em torno de 5 até 7 da noite, depois que faz o curativo e as orientações pós-operatórias, ok? Essa é a primeira desvantagem. Segunda desvantagem, o custo também é mais alto. Enquanto que na técnica anterior você precisava de menos equipe, na técnica FUI, hoje, a gente precisa de pelo menos 4 técnicas mais o médico para a gente conseguir um transplante de qualidade de acima de 3.000 folículos. Então é uma equipe grande, logo o preço acaba sendo maior. E também a outra desvantagem é que o profissional ele tem uma curva de aprendizagem mais longa. Como o número de folículos vai aumentando conforme sua experiência, é diferente da técnica anterior, que era 2.500 folículos e pronto. Esse era o nível máximo de experiência. Não, com a técnica FUI, você pode chegar a 6.000, 7.000, 8.000 folículos. E aí, a curva de aprendizado acaba sendo muito mais longa por conta disso. Então, existe o nível de aprendizado e o nível de experiência do seu médico e isso conta muito na sua cirurgia. E depois que fizer a técnica FUI, o que a gente espera? Meu cabelo vai crescer rápido? Vai crescer devagar? Como vai ser? Vai funcionar da seguinte maneira. Nos primeiros 15, 20 dias, os seus fios crescem rápido. Aquelas casquinhas, a partir de 10 dias, se elas não caíram ainda, pode ir no banheiro fazendo um movimento circular ali debaixo do chuveiro, depois de ter passado um olhinho ali 30 minutos antes do banho, pode fazer um movimento circular e removendo essas casquinhas. Ele vai crescer rápido por 15 a 20 dias. Alguns fiozinhos vão estar grudados nas casquinhas e vão cair, é normal, não precisa preocupar. Você precisa preocupar se sair sangue enquanto você está removendo a casquinha. Aí sim você precisa preocupar, porque se saiu sangue, talvez você arrancou um folículo. Então toma cuidado. Mas o resultado, ele vai começar a partir de 3 para 4 meses. Antes disso, você não vai ter muito resultado. Vai crescer rápido por 20 dias e você vai amar a sua cirurgia, mas depois você vai começar a ficar receoso, porque os fios todos vão cair. Essa fase de queda, ela acontece em 99% dos casos. Então é totalmente provável que no seu caso vai acontecer também. Então, vai cair todos os fios de 20 até uns 30, 35 dias. E aí, de 35 dias até completar 2 a 3 meses, alguns fios vão crescendo de forma irregular. Vai começar a crescer mesmo, a partir de 3 para 4 meses, 10% por mês, até completar um ano. Sendo que quando você tiver com 6 para 7 meses, você já alcançou o resultado parcial, 40 a 50% do crescimento. Você já vai estar muito feliz e o formato do seu rosto já vai ter mudado absurdamente. E também aposto que ninguém mais vai estar te chamando de careca. Afinal, agora você tem bastante cabelo, mesmo que ainda esteja no resultado parcial. Alguns cuidados e algumas dicas que eu quero dar para vocês no pós-operatório. No pós-operatório, os primeiros dias são os dias mais críticos, que são os primeiros 7 dias. Nesses dias, a gente até recomenda que a sua cabeça durma, você quando for dormir, esteja com a cabeça acima do nível do tórax, para o inchaço da cabeça descer e não ficar acumulado ali, impedindo e atrapalhando a vascularização dos folículos. A gente orienta que você não use boné até pelo menos, no mínimo, 7 dias. Nem boné, nem capacete. Capacete até... A gente pede até um período mais prolongado, pelo menos 15 dias sem usar capacete, tá? E além disso, os primeiros 30 dias, o seu couro cabeludo está muito sensível. Então você precisa usar um shampoo neutro para bebezinho, uma coisa mais neutra, mais sensível, que não vai prejudicar os folículos e não vai lesar seu couro cabeludo, ok? Então, por exemplo, para os meus pacientes, eu recomendo aquele shampoo Johnson's Baby, que é bem neutro, que você pode jogar até no olho e não arde. Então, ele é muito bom e vai ajudar bastante nesse processo até 30 dias. Depois de 30 dias, segue a vida quase normal. O que é diferente? É diferente ainda tomar sol, entrar na piscina e entrar no mar. Isso daí eu recomendo que faça só a partir de 60 dias. Assim como também esportes com bola e esportes de contato. Afinal, seu couro cabeludo ainda está sensível. Com o couro cabeludo sensível, se você levar uma porrada no couro cabeludo num box, levar uma bolada no futebol, ou que seja
bater a cabeça na barra no CrossFit, alguma coisa assim, você vai prejudicar seu transplante. Então, tome bastante cuidado. E depois de 60 dias? Depois de 60 dias, vida normal. Não existe mais nenhuma restrição, ok? Então, fica tranquilo. O transplante tem uma recuperação tranquila, maravilhosa. Você pode operar sexta, voltar a trabalhar na segunda-feira, se não exigir esforço físico. É tudo muito tranquilo. E uma dica que eu quero dar para vocês que não tem nos livros, mas por experiência própria, eu recomendo. Quando a gente acaba de tirar o curativo, ainda sai um líquido amarelado, tá? Que a gente chama de uma secreção serosa. Esse líquido não tem nenhum problema, faz parte do processo de cicatrização. Mas à noite, quando você deitar no travesseiro, esse líquido ele vai ficar todo no travesseiro. Então antes de deitar, coloca uma toalhinha de rosto em cima do travesseiro para você poder dormir. E aí a toalhinha vai absorver todo esse líquido, não vai sujar seu travesseiro, não vai sujar a cama, não vai sujar a fronha, vai ficar tudo tranquilo, tá? Dica de transplantado para futuro transplantado. Então, esse foi nosso vídeo sobre o transplante capilar na técnica FUI. E eu queria saber se teve alguma dúvida que eu não respondi. Se tiver, deixa aqui nos comentários, que a gente vai gravar os próximos vídeos baseado nas dúvidas de vocês, porque vocês aqui são o nosso principal objetivo. A gente quer acabar com todas as dúvidas para que você tenha um transplante seguro, que você tenha confiança na sua cirurgia e que você consiga recuperar desse processo que é a calvície, que acaba com a nossa autoestima.